Aleluia. Deus é um Deus bom, amém? Ninguém ama você, ninguém deseja você, ninguém é tão profundamente apaixonado por você como o meu papai, como o teu papai, como o nosso papai. Não há lugar melhor. Eu não vou dizer na presença de Deus, mas o melhor lugar é dentro do coração de Deus. E isso só foi possível pelo sacrifício de Jesus, novo e vivo e glorioso e poderoso caminho. Nós temos acesso ao coração do papai. Uma das razões pela qual Deus revelou o Apocalipse a João, porque Jesus trabalhou com 70, trabalhou com 12. Dos 12 ele trabalhou com 3, Pedro, Tiago e João. E desses 3, o mais íntimo era João, que tinha a ousadia, que tinha a coragem de reclinar a sua cabeça e colocar o seu ouvido no coração de Jesus. E as batidas do coração de Jesus penetravam profundamente no coração de João. E João então conheceu a profundidade, a largura, a extensão do amor do Pai. Está chorabashi cantalabasha. E Deus fala que a igreja tem que ser mais ousada. A igreja tem que ser mais ambiciosa. Não ambicionar coisas pequenas, coisas menores, coisas terrenas. Há algo muito maior, há algo muito superior, muito mais grandioso. Que nós temos que ser estimulados a buscar, a ambicionar que as profundezas do coração do Pai. E quem conhece as profundezas do coração do Pai é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele quer te levar lá. Se unir a você, você se unir a Ele. Ele vai pegar nas tuas mãos e dizer: filho, há algo que eu tenho para você. Há algo que está preparado por você, para você, desde antes da fundação do mundo. Foi consumado na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Eu te abandonei, filho, por um instante, por um momento. Porque eu quero o homem perto de mim. Eu quero uma geração de homens feridos, mulheres machucadas, abandonadas, rejeitadas, homens destruídos, homens que ninguém quer, mas eu quero, eu desejo. E através do Espírito Santo de Deus, Ele quer nos estimular, nos fortalecer. Eu quero poder para expulsar demônio, isso faz parte. Eu quero poder para orar pelos coxos, faz parte do processo da igreja.
Mas o Espírito Santo quer desenvolver, estabelecer um processo muito maior, muito mais profundo. Porque muitos que expulsam demônios, levantam paralíticos, não conhecem Deus. Jesus disse: olha, eu nunca te conheci, eu não sei quem você não esteve, você não visitou, você não entrou nas profundidades do coração do Pai. Eu quero o Evangelho para que eu possa ter um nome. Um dia alguém me disse: Gilberto, eu vou ser famoso, eu vou ter um nome na África. Nunca mais voltou na África. Abandonou a África. Porque a África é para aqueles que visitaram o coração do Pai, entraram em um lugar um pouco mais profundo, e pôde ver, pôde sentir, pôde compreender, ver os africanos dentro da perspectiva de Deus, de amor, de compaixão, de levantar uma nação, levantar um continente. A Bíblia diz que a fama de Jesus percorria as cidades. A fama de Jesus. E alguns querem pegar a fama de Jesus para si. Quanto menos formos famosos aqui, quanto mais escondido nós estivermos e formos, maior será a nossa fama nos céus. Há um lugar todinho seu no coração do Pai. Deus é tão desesperado por você. Deus é tão apaixonado por você. Ousa dizer, Deus enlouqueceu por você a ponto de pegar um filho. Pegar um único filho. Filho, vai. Ele disse: eu vou. Porque o mesmo amor que está no teu coração, Pai, está no meu, só que eu não posso ir sozinho. Eu preciso do Espírito Santo comigo. Ele abriu mão de um filho. E o filho abriu mão de uma glória, de um reinado. Não para vir buscar pessoas cheirosas, pessoas de fama. Mas ele veio no meio de uma geração caída, no meio de uma geração ferida, no meio de uma geração machucada. Ele veio para quem ninguém queria. Ninguém o desejava. Mas mesmo assim ele veio. Mesmo assim ele te desejou. Nós não devemos conhecer Deus segundo a tradição do homem, segundo a tradição da religião. Deus é um Deus pessoal. Ele te chama de filho, Ele te trata de filho e te abraça como filho. O homem te aponta um caminho. O pastor Carlos está aqui como um escolhido de Deus, como um ungido de Deus, como um profeta de Deus, mas ele te aponta um caminho. Ele te instrui, ele te direciona. Mas ele não te leva no profundo. É o Espírito Santo. E quantos podem ter essa ousadia, ter essa ambição? Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, olha, você morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Agora a visão é outra, a mente é outra.
O coração é outro. O teu coração não tem que bater por coisas que são pequenas, que são coisas menores, efêmeras, a coisas muito maiores, muito mais superiores, eternas, que você tem que ambicionar, desejar, que é o reino de Deus. O reino de Deus é o governo do Espírito Santo de Deus em nós. Deus procura por homens e mulheres que são ousadas, que chegaram num ponto de total insatisfação, de indignação consigo próprio. Porque o Espírito Santo de Deus tem essa capacidade de nos incomodar, de lançar luz dentro de nós. Quando a luz do Espírito Santo, a luz da glória de Deus, a luz do Evangelho, a luz da verdade, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a verdade de Deus. A lâmpada da palavra, a lâmpada do Espírito. Dentro de nós tem a capacidade de nos levar a enxergar tudo aquilo que Deus não plantou, tudo aquilo que Deus não estabeleceu. E são coisas que muitas vezes nos impedem de entrar no melhor de Deus, de chegar nas promessas, porque já está tudo feito na cruz, mas nós não chegamos lá. Porque há uma espessa, há uma grossa camada de carne. Isso precisa ser removido. E eu quero falar com vocês a respeito de como um homem na Bíblia conseguiu resolver, eliminar situações contrárias, eliminar carnalidades e poder entrar nas promessas de Deus, conhecer Deus. A mais longa, a mais solitária, a mais árdua e mais obscura noite, a longa noite de Jacó. A longa, silenciosa e dolorosa noite de Jacó. Vamos relembrar algumas coisas de Jacó. O que significa o nome Jacó? O suplantador, o enganador, e Deus tinha promessas para a vida dele. Aquele que se beneficia das tragédias, das desgraças, da fragilidade de outras pessoas. Quando Esaú chegou de uma caçada, cansado, exausto, aonde estava Jacó? Cozinhando. Trabalhou, fez uma lentilha. Ele foi extremamente oportunista, ambicioso e ganancioso. Aproveitou da fragilidade do irmão que estava cansado fisicamente, talvez exausto emocionalmente também. Ele poderia ter recebido Esaú, que bom que você chegou. Acabei de terminar um cozido aqui, vamos participar juntos, vamos ter comunhão.
Mas não foi essa atitude de Jacó. Eu quero algo teu. Oportunista. Aproveitou a fragilidade do irmão. Quantas pessoas aproveitam o teu tempo, teu momento talvez de fragilidade, para usurpar, para usufruir, para negociar alguma coisa sua. Chantagem emocional, filho, filha, pais, famílias, igreja, há interesses. Jacó não estava interessado em trazer um refrigério, um descanso, um afago para Esaú. Ele aproveitou a oportunidade. Ele viu ali o cansaço, a fragilidade de Esaú, uma oportunidade de se auto-beneficiar, fora de padrões de Deus, fora do propósito. Quando Paulo estava escrevendo carta a Filipenses, ele disse, olha, não tem ninguém que ama vocês. Não tem ninguém que eu possa confiar, que não busque interesses próprios. Evangelho é renunciar, é abdicar de interesses próprios. É a visão de reino. Ele disse, eu vou te mandar Timóteo. Eu vou te mandar Timóteo, que tem o coração do Pai. O único interesse são vocês. O crescimento, o amadurecimento, a integridade cristã em vocês. Quantos oportunistas nós temos ao nosso derredor? Aproveita a tua fragilidade para se beneficiar. Quando você está numa dificuldade financeira, você tem que se dispor de um bem, vale R$1.000. Aí você tem que fazer dinheiro, girar rápido, você vende, paga 800. Não, ainda está caro. Por quê? A pessoa sabe que vale não os 1.000, mas vale 2. Mas ela está atenta à tua fragilidade. E na esperteza, no oportunismo, ela joga lá embaixo. E muitos cristãos fazem isso. Olha, adquiri aquele bem, valia R$1.000, o irmão lá estava com dificuldade, a irmã estava com dificuldade, mas eu consegui por 500. E sai gabando. Você poderia dar os 1.000 para ela, ó, fica com esse negócio e vende. Esse é o evangelho. Padrão do mundo. Jacó estava no padrão do mundo. O mundo estava dentro dele. E o mundo hoje está dentro de muitos corações de cristãos ou que se autodenominam cristãos. Mas Deus amava Jacó. Havia promessa a Abraão, Isaac, Jacó. Sairia uma grande descendência, nações, povos. Deus trabalha com as imperfeições, com as debilidades. Por isso Ele é Deus. Jesus disse, eu não vim pelos sãos. Eu vim pelos destruídos, pelos machucados, pelos rejeitados. Em Isaías 55, Deus diz, olha, eu vejo acima. O meu olhar é maior, os meus pensamentos são maiores, os meus caminhos são maiores. E Jacó então suplantou, enganou ao seu irmão. Eu te dou, mas eu quero algo em troca. Dá-me a tua primogenitura.
Porque na época a primogenitura valia muito. Era quem iria herdar as bênçãos. O primeiro iria herdar as heranças. E Jacó suplantou. Pegou o momento frágil de Esaú. Cuidado com o seu momento frágil. E você, irmão, quando vê alguém no momento frágil, fragilizado, machucado, desamparado, é uma oportunidade que Deus está te dando para você socorrer, para você demonstrar caráter cristão. Irmão, não quero nada seu, o que eu tenho te dou. Aleluia. Depois, conlui com a sua mãe, Rebeca, mãe de Jacó. Não é Rebeca. Deu branco agora. É Rebeca. Raquel foi esposa. O pastor também tem algumas dificuldades, viu? Ainda mais depois que você chega aí nos 60, né? Vai até teu pai. Vai até Isaac. Mate um cabrito. Porque Esaú era peludo. Vocês sabem a história. E foi até lá. Roubou a bênção de Esaú. Veja bem. E este homem entrou na descendência de Jesus. Assim como Raabe, a prostituta. Deus é Deus. Ele é amoroso. E mesmo assim, ele abençoou Jacó. Só que chegou um momento em que Jacó teria que ter um encontro para restabelecer, para ajustar aquilo que foi quebrado por ele próprio, com Esaú. Aí houve medo. Aí ele chegou no lugar de indignação. Aí ele compreendeu quem ele era. Jacó, o oportunista, Jacó, o enganador, Jacó, o suplantador. E havia promessas de Deus sobre ele. Só que essas promessas, para se tornarem, para que virem a ser uma realidade, alguma coisa teria que mudar em Jacó. A palavra teria que penetrar fundo e arrancar coisas que Deus não plantou, que Deus não colocou. Não tem ninguém lá, né? Hã? Abre para mim, joga para mim Gênesis 32, 22. Gênesis 32, 22. Aleluia. Oi? Saiu do posto. Vamos lá ler então. Jacó luta com Deus. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque.
tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. O enganador, o oportunista, o suplantador. Então disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó e disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Amém? Para que as promessas de Deus cumprissem na vida dele, ele tinha consciência, ele tinha uma revelação que com aquele caráter deformado, o enganador, o oportunista, o suplantador, Deus, até onde pôde abençoar, o abençoou. Trabalhou para Labão, todo mundo conhece a história. Saiu rico, com muitos gados, muitas ovelhas, com 11 filhos, 2 esposas e mais 2 concubinas. Tudo que um homem quer, né? Naquela época, sim. Mas tinha um lugar que ele precisava chegar, e há um lugar que você precisa chegar. A igreja precisa chegar. A igreja tem que deixar de ser terrena, de ser celestial, deixar de ser religiosa e ser espiritual. Ele indignado com ele próprio. O Espírito Santo de Deus incomodando. Você não é mais Jacó. Há algo que Deus tem para você. Há uma natureza que Deus tem para você. Há uma nova mente que Deus tem para você. Há um novo nome que Deus tem para você. Pegou suas mulheres, seus filhos, suas 2 servas, todo o seu rebanho, passem o vale de Jacó, de Jaboque, que a Bíblia diz que ele ficou a sós com Deus. A sós com Deus. Ali ele iria ser tratado. Ali ele iria travar a maior de todas as batalhas de sua vida. Talvez ele esperou 20, 30 anos para que isso ocorresse. Muitas vezes nós fugimos de Deus. Muitas vezes nós temos dificuldade de nós ficarmos a sós com Deus, a sós conosco próprio. Mas queremos tudo de Deus. Há coisas em mim, há coisas em você, que não foi Deus quem colocou. Toda a raiz, toda a erva que o Pai não plantou, Ele arranca. E dói. E Jacó ficou a sós com Deus. Ele passou a noite toda. Eu preciso ser abençoado.
Eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado. Eu sei das promessas que caíram sobre Abraão, sobre meu pai Isaac. Agora tem que ser cumprida através de mim, tem que ser concretizada. Mas eu sou Jacó. Eu enganei meu irmão, eu enganei meu pai. Tentei negociar com Deus. E a Bíblia fala que o anjo de Deus, o próprio Deus, tocou a coxa, feriu ali o velho Jacó. Ali o velho Jacó foi dominado. Lutar com Deus significa você expor toda a sua carnalidade, todas as nossas misérias, todas as nossas deformidades. Deus vem e arranca. O lutar com Deus, Deus estava mudando Jacó. Ele foi corajoso, ele tinha um propósito. Paulo fala em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Jacó tinha plena consciência de quem ele era e aonde ele queria chegar como homem. E muitas vezes nós temos dificuldade de nos posicionarmos, de nos localizarmos em Deus, de sabermos quem nós somos. Em função da guerra da carne, das obras da carne com o Espírito, que é uma guerra. Está lá em Gálatas. Carne guerreia com o Espírito guerreia com a carne. E quem vai prevalecer? Quando o anjo tocou a coxa de Jacó, ele ficou manquejando. Ali ele foi ferido mortalmente, o Jacó foi ferido mortalmente. Como você chama Jacó? Não, você não vai chamar mais Jacó. Eu não trabalho com o engano, eu não trabalho com a mentira, eu não trabalho com o suplantador, com o oportunista. Você agora vai chamar Israel, o homem que lutou com Deus, o homem que arrancou de Deus um caráter, uma visão, uma revelação, uma bênção. E quando Jacó foi ferido, ele foi ali, estava representando, mostrando, apontando anos atrás, à frente, o Cordeiro de Deus que viria e seria ferido e seria machucado na cruz. Para que uma geração de homens e mulheres pudessem ressurgir pelo penoso trabalho de Jesus. Homens e mulheres agora que através das feridas de Jesus, das machucaduras de Jesus, do desamparo de Jesus na cruz, puderam ressurgir novos homens, novas mulheres, nova visão. Jesus diz em Isaías 55, com os poderosos eu repartirei os despojos. Ele está dizendo,
a geração, homens e mulheres que serão gerados frutos do meu sacrifício. Frutos da minha imolação. E surgirão como homens e mulheres fortes e poderosos. Mais do que vencedores. Aí ele mandou o Espírito Santo de Deus. Porque ele sabia que o homem foi aqueles que receberiam o sacrifício de Jesus pela fé, na graça, de graça, pela graça. Espiritualmente eles seriam renascidos, cheirados pela palavra. A palavra é Jesus. O Verbo se fez carne e andou no meio de nós. Mas eles teriam um problema. Assim como Pedro tinha problema. Assim como João e Tiago tinham problemas. Chegaram em Samaria e os samaritanos, vendo que de forma resoluta Jesus estava caminhando para o Calvário, não quiseram recebê-los. Pedro e Tiago e João disse: vamos orar para que desça fogo. Eles não compreendiam. Jesus disse: não, vocês não compreendem o reino do Pai. Por que eles tiveram essa atitude? Porque eles ainda eram carnais. Jesus ainda não tinha ido para a cruz, não tinha sido sacrificado, não tinha morrido e nem ressuscitado. Vocês lembram, quem leu Atos dos Apóstolos, o pau que Paulo e Barnabé tiveram? Homens comuns, mas tinham dificuldades. Deus não trabalhou com ninguém perfeito, Deus trabalha com uma visão perfeita. Mas o homem perfeito, por isso ele disse: eu vou mandar o Espírito Santo. E aquele anjo que estava brigando com Jacó era um tipo do Espírito Santo, que veio para remover as nossas fraquezas, que veio para introduzir. Ele não nos deu espírito de covardia, não nos deu espírito de medo, não nos deu espírito de temor, mas de amor e de poder, de equilíbrio, de temperança. Porque é um lugar que você precisa chegar. Ele já nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas nós não chegamos lá. Nós estamos que nem, muitas vezes, aquele coxo na porta do templo. Todo dia eu quero uma moeda. Pedro e João olhou: camarada, eu não tenho uma moeda para você. Deus não tem uma moeda para você. E muitos crentes querem uma moeda de Deus. Deus não tem moeda. Deus tem algo maior. Deus tem algo superior. Jacó, ele teve todo o gado, mas era a moeda. Ele tem algo maior, ele tem algo superior, tem coisas eternas, riquezas indizíveis, incontáveis, indescritíveis. Pedro disse: olha, eu não tenho moeda, o que eu tenho eu te dou. Uau! Levanta em nome de Jesus.
Ele nem ficou lá, ó Deus, abençoe esse homem, tem misericórdia. Ele não jejuou, ele não fez campanha, ele não foi no monte orar, não. Ele já estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele vivia o Pentecostes. No Pentecoste, Pedro morreu. Levanta e anda. É a autoridade do crente. Ele sabia quem ele era. Pedro passou pelo processo. Jacó passou pelo processo. Agora você não é mais Jacó. Agora você é Israel. E vai chegar um momento, meu querido, minha querida, que você vai ter que tomar uma decisão, se é que você ainda não tomou, se você está adiando, postergando, você vai ter que chegar no lugar em Deus. Que ali é só você e Ele. Tem que ter coragem. A longa noite de Jacó. O que é essa longa noite de Jacó? Pode ser uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 3. Às vezes nós somos tão deformados pelo sistema que nós vivemos, que Deus, Ele tem a sua forma, o seu meio de agir. E às vezes é demorado, é moroso, é longo, é trabalhoso, é doído. Muitos falam de cativeiro. Às vezes nem é cativeiro, é o processo. Jacó naquela noite passou pelo processo de mortificação da carne. Romanos 8,13 fala, se viverdes segundo a carne, se você viver no domínio do velho homem, no domínio da velha natureza, influenciado e dominado por este mundo, você vai morrer. Mas o versículo termina aí. Se Jacó vivesse dominado pelo velho homem, pelo Jacó enganador, oportunista, mentiroso, jamais as promessas de Deus seriam cumpridas na vida dele. Mas ele teve coragem de chegar no lugar, ele e Deus. Que assim Paulo fala, mas pelo Espírito. Somente pelo Espírito você pode mortificar as obras da carne. Ele está falando por uma igreja. Eram pessoas salvas, mas tinham dificuldades, tinham deficiências no caráter, na moral. E muitos de nós, muitas vezes, nos acovardamos. Eu não vou chegar ali. Eu não vou entrar neste lugar. Jacó entrou. Pedro entrou. Analisa a vida de Pedro. Muitas vezes tinha aqueles rampantes de coragem, de fé. E logo o diabo falava pela boca dele. Mas depois que Jesus morreu, ressuscitou, Pedro se transformou em uma nova criatura. Assim como os demais apóstolos. Mas Jesus disse, vocês têm que ficar em Jerusalém. Vocês têm que permanecer em Jerusalém. Até que do alto vocês recebam o poder de Deus.
O poder de Deus tem propósito. O poder de Deus tem o propósito de mortificar o velho homem, a velha natureza. Romanos 12:12, bem conhecido. Rogo-vos, pois, irmãos. Sabe o que significa a palavra rogar? Eu imploro, eu suplico, por favor, para que vocês apresentem os vossos corpos como um verdadeiro sacrifício vivo. Completa para mim aí. Para que possamos apresentar a Deus um culto racional, santo, agradável a Deus. Que é esse culto racional? Tem várias vertentes, tem várias interpretações, mas eu entendo que é o seu lugar a sós com Deus, é o lugar de Jacó. Você e Deus. Por que sacrifício vivo? Porque você vai pegar a tua alma, as tuas emoções, os teus pensamentos, a tua fome, a tua sede, vai colocar num pacote só e vai chegar diante de Deus e dizer: aqui Deus é teu. E ali não tem celular, ali não tem Facebook, ali não tem televisão, ali não tem nada. Ali só vai ter a glória de Deus, porque Deus vai te honrar. Ele vai remover de você tudo aquilo que ele não plantou. E a Bíblia diz que quando Jacó, quando chegou a amanhecer, ele abençoou, ele foi abençoado por Deus. E a bênção que vinha desde Abraão continuou em Jacó. A longa noite de Jacó. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, de desafios. É o diabo, é o diabo. Não, meu querido. Até pode ser, muitas vezes. A tortura da alma, o processo da alma é muitas vezes lento e doloroso. Jacó sentiu a sua coxa. Você vai sentir também. Eu estou cansado do velho homem, estou cansado da velha natureza, eu estou cansado de não ser correto em algumas coisas. E quando a gente abre mão disso tudo, através de uma ação do Espírito Santo, aí é removido todo um manto de escuridão, estabelecido um manto de glória. E o terreno fica fértil. Agora eu posso plantar. E Deus vai confiar algo, coisas maiores nas tuas mãos, na tua vida. E você não será um coxo na porta de um templo. Mas você será aquele que está cheio do Espírito Santo e que vai dar vida ao coxo. A sociedade é um coxo. Mas a igreja está coxeando. Coxear é mancar. Não ter firmeza. E Deus está esperando que a igreja se levante, como Jacó se levantou. Deus me mude, me abençoe. Eu não vou te soltar enquanto eu não for abençoado. Entra no teu quarto. Feche a porta. Fique num lugar isolado. Eu gosto de orar muitas vezes fazendo caminhada. Não importa. É o teu espírito que ora, não é o teu corpo.
E ali você fala com o Pai. E muitas vezes você não sabe como sair, você não sabe como pedir. Mas o Espírito Santo intercede por você, com gemidos inexprimíveis. Ele não vai orar no teu lugar. Ele vai orar através de você, por você e para você. Esse é um dos versículos que eu mais gosto, mais amo na Bíblia. E os gemidos inexprimíveis nada mais é do que uma linguagem sobrenatural, não articulada pela mente humana, mas articulada pela mente de Cristo. E Ele cria essa linguagem dentro de você. Ele usa a tua boca. E você começa a orar em línguas. O rababaxê cantori andalababaxarabá. A tua coxa está sendo tocada. O teu veliome está sendo apunhalado. A tua mente está sendo renovada. A visão está sendo alargada. Assim como Jabes orou, Jabes, aquele que gerou sacrifício, gerou dor na sua mãe. Mas ele foi ousado. Foi o mais nobre de todos. Alarga minhas fronteiras, Deus. E quando você começa a orar em línguas, a carne vai morrendo. E as fronteiras do reino de Deus vai sendo alargada na sua vida. E você vai compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. A tua dor. Talvez Deus nos empurre, sem nós queremos, para uma noite de Jacó. E tenha a sensibilidade, tenha a sabedoria de poder compreender. Ó Deus, por quê? Mas não é por quê, Deus, para quê? Qual é o propósito? Qual é o propósito? É porque Ele quer, como diz lá no Uruguai, cambiar, mudar, trocar. Coloque-se em pé. Quantos desejam algo maior, um lugar maior em Deus? E alguns de vocês certamente percebem que Eu tenho tempo, Carlinhos? Que existe alguma fragilidade, alguns bloqueios. Deus, eu não consigo romper isso. Jacó precisou lutar com Deus. Mas hoje você tem o Espírito Santo de Deus. Quantos ainda não foram batizados no Espírito Santo? Eu creio que talvez a maioria não falam em línguas estranhas. Você que ainda não foi cheio do Espírito Santo. Você que ainda não foi mergulhado no rio do Espírito. Todos eles foram cheios do Espírito Santo. E falavam línguas estranhas, falavam línguas do Pai, conforme o Espírito Santo concedia. Sabe, o diabo é o maior ladrão. Quando ele rouba o entendimento das línguas estranhas, ele roubou a tua chance de sucesso. Seremos abençoados, sim.
Iremos para o céu, sim. Mas limitaremos a obra de Deus em nós. Jesus disse, olha, vocês são salvos. Mas vocês precisam ficar em Jerusalém. Até que do alto vocês recebam a promessa do Pai. E o diabo roubou esta promessa da igreja. E aqueles que talvez foram cheios do Espírito Santo, o diabo roubou a fome, roubou a sede, roubou a intimidade, a comunhão com o Espírito Santo. Ah, eu dei uma rajada de língua já faz algum tempo, foi talvez na véspera de Natal, foi no Réveillon, na igreja, veio um fogo. Não, meu querido. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é o próprio Deus em ti. Jesus disse, eu e meu Pai viremos e faremos morada em vós. Através do Espírito Santo de Deus. Ele veio para mudar a nossa mentalidade. Ele vai para dizer, olha, você é filho, você é filha, você tem herança, você habita nas regiões celestiais comigo, você não é mendigo, você não é um pedinte. Eu tenho herança para você, eu tenho bênçãos, eu tenho promessas maiores, superiores daquilo que você imagina, daquilo que você pensa. Mas nós somos tão envolvidos, somos tão seduzidos, hipnotizados pelo sistema, ou do mundo ou da igreja, que nós esquecemos que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa apaixonada por você. Quantos se relacionam com o Espírito Santo? Quantos compreendem que há um rei, há um Deus dentro de você? Quando Jesus estava morreu no Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E aquele véu separava o santo dos santos no santo lugar. Ele disse, agora há um novo, vivo, livre e glorioso e poderoso caminho até o coração do Pai. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus, ele veio em função do sacrifício de Jesus. Não vos deixarei só, mas eu enviarei da parte do meu Pai o Espírito Santo de Deus, o Consolador, que estará com você. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui. A igreja brasileira precisa sofrer um impacto. E esse impacto é somente o Espírito Santo de Deus. As famílias brasileiras precisam sofrer um impacto. E é somente através do Espírito Santo de Deus. O Brasil precisa ser incendiado, mas é somente pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Para varrer tudo que é ideologia comunista, e a igreja se fundamentar como verdade. E a igreja, quando se fundamenta, ela espalha o fogo.
E as línguas são línguas de fogo. Rababaxê cantarabá. E ela queima, consome, destrói o que é carne. Para que as bênçãos de Deus pudessem vir sobre Jacó, ele teve que morrer. E depois deu muitos frutos. Esta igreja que está fazendo 8 anos, para que ela multiplique, ela cresça, ela incendeie, ela precisa morrer. Não de boca, mas de coração. Ser cheia do Espírito Santo de Deus. Reande corachá. Ai, andou, xi. Tenha fome. Seja ousado. Quebre as paredes. Chorreanda cá. Espírito Santo de Deus. A igreja de Jesus está nas tuas mãos. Começa a despertar agora. Começa a produzir fogo agora. Começa a prover, romper barreiras. Toda a timidez, todo o medo, toda a insegurança, todo o fracasso. Espírito Santo de Deus. Reandarabá. Você que fala em línguas, comece a falar em línguas. Rebabaxê. É promessa de Deus. Você precisa ajudar o seu pastor. O pastor precisa de ovelhas que caminham com ele, de amigos que caminham com ele, cheios do Espírito Santo.